Bem-vindos à temporada geminiana, que vai de 20 de maio aproximadamente até 21 de junho, o signo da multiplicidade, do movimento e da comunicação. Gêmeos é representado por duas pessoas unidas, são dois irmãos, e é uma energia que está associada à nossa relação com os outros, as trocas, as conexões, os contatos, as parcerias, a socialização. Bora saber mais sobre as características simbólicas e as peculiaridades energéticas desse período? E de quebra, no final, eu vou dar algumas dicas para transitar por ele com mais leveza e fluidez. Eu sou Érica Fernandes Pinto e esse é mais um vídeo do canal Valores Culturais da Natureza, da série sobre espiritualidade ecológica. Nela, nós buscamos um entendimento da astrologia, do movimento das constelações no céu, como uma sabedoria referenciada em conhecimentos ancestrais sobre os ciclos da natureza, uma ferramenta de autoconhecimento e de aprofundamento sobre o funcionamento das dinâmicas do nosso planeta, a nossa casa comum. No grande relógio cósmico da roda zodiacal, Gêmeos representa o terceiro passo da jornada evolutiva da consciência. Ele vem depois de Touro, que deu impulso às criações de Áries e nos trouxe a necessidade de tornar o que iniciamos algo concreto, estável e fértil. Então, depois de Touro nos ensinar a criar raízes, a reconhecer nossos valores e cultivar aquilo que dá sustentação à vida, as nossas bases e aquilo que nos conecta com o mundo físico, com o mundo material, a vida se colore com os tons e com as características geminianas. O primeiro signo do elemento ar, trazendo mais leveza e nos convidando a explorar a multiplicidade da vida. Nessa espiral da roda zodiacal, Gêmeos representa a expansão da consciência por meio da comunicação e do conhecimento. Aqui a energia se abre para o mundo externo, se expande, se move para fora. É tempo de explorar o nosso ambiente, de interagir, de trocar, de dialogar, de circular. No hemisfério norte, referencial da astrologia, Gêmeos marca o final da primavera e a sua passagem para o verão. E assim como o vento espalha o pólen de uma flor para outra para que elas sejam fecundadas, Gêmeos nos convida a espalhar ideias, histórias e saberes para que na partilha e na troca com os outros elas também se tornem fecundas. Já aqui no hemisfério sul, o ciclo das estações é invertido. Então, o signo de Gêmeos marca o fim do outono, quando passa o bastão para Câncer, e acontece o solstício do inverno. Então, esse é um período de preparação para o recolhimento característico do período invernal. Os frutos já foram colhidos, estão passando pela decomposição para que as sementes possam ser libertadas. E as sementes justamente representam os aprendizados que ficam das experiências que nós vivenciamos. Bora entender melhor o que isso significa e o que acontece fora e dentro de nós? Assim como acontece com os micélios dos fungos que crescem, se espalhando pelas profundezas da terra, conectando a vida em sistemas de comunicação ecológica, essa energia geminiana, primaveril, ela favorece o tecer das redes que se manifestam no nosso mundo e nos lembram que a gente é parte desse sistema também. Por isso, Gêmeos é o signo por excelência dos relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos como também de vários tipos de parceria. Depois de estruturar as nossas bases, os nossos valores individuais em Touro, nós vamos explorar quem somos e nos conhecer melhor nas relações e nas interações com os outros. Gêmeos é o primeiro signo da roda zodiacal ligado ao elemento ar. Representa o campo mental, é um símbolo de tudo o que não se vê, o que não é palpável, o que está em constante movimento. Ideias, pensamentos, palavras. Se touro representa o corpo e a terra, Gêmeos representa os processos mentais. E como todo signo de ar, carrega a missão de conectar informações, seres, mundos. Gêmeos representa o movimento, a curiosidade e a busca por novas experiências. O elemento ar de Gêmeos é mutável, não tem forma, mas penetra tudo. É rápido, traz o sopro da renovação que movimenta e que areja as ideias, as coisas e a vida.
Se a energia de Touro nos convidou a aterrar e a formar raízes, Gêmeos nos convida a nos libertar dos nossos casulos e voar. Um animal de poder que pode ser associado a essa energia é a borboleta, um símbolo da capacidade de transformação e também da alegria, da beleza de explorar a variedade da vida. Gêmeos também nos ensina que o aprendizado começa pela observação do que está próximo, da exploração do nosso ambiente imediato. Ele está associado aos percursos curtos, aos deslocamentos diários, da troca com o que está perto de nós, nossa família, irmãos, parentes, vizinhos, as nossas redes locais. Ele nos lembra que não estamos sozinhos aqui nesse planeta e que a gente vive em interdependência e interconexão com outros seres e que viemos aqui para interagir. E como a palavra é uma das principais chaves das relações humanas, Gêmeos nos traz a necessidade de compreender a realidade por meio da linguagem, seja ela escrita ou falada. Nós somos convidados a passar no campo das ideias da reflexão para a comunicação. Essa é uma energia que favorece a gente a traduzir em palavras sentimentos e ideias, a intercambiar o nosso mundo interior com os outros e também poder acessar o mundo interior deles. Mas para isso é preciso saber falar, mas também saber escutar. A simbologia de Gêmeos frequentemente aparece associada a duas cabeças que olham uma para a outra, né, representando essa questão da interação entre pares. Mas em outras representações, essas duas cabeças também aparecem olhando para outros lados, para lados diferentes. Essa é uma simbologia que nos convida a olhar para várias possibilidades, para enxergar o mundo com duas cabeças. Lembrando que duas cabeças pensam melhor do que uma, como sempre disse o ditado. E que tudo que aparece na vida tem sempre um lado A e um lado B, pelo menos. Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio, que representa um deus romano e que tem o seu equivalente na mitologia grega em Hermes. É um ser que tem asinhas nos pés e é tido como o mensageiro dos deuses, comunicador, o curioso, o aprendiz. Ele tem uma história mitológica cheia de contradições, tem várias facetas, né? Ele não é só bonzinho, ele também faz roubos, e um detalhe curioso, né? Ele faz o primeiro instrumento musical. Então, essa força geminiana, ela tem a ver também com a música. Já a constelação de Gêmeos, na mitologia grega, é representada pelos irmãos Castor e Pólux, da mesma mãe, mas de pais diferentes. O primeiro era mortal e o segundo, filho de Zeus, era imortal. Muito unidos, eles simbolizam a dualidade entre espírito e matéria, céu e terra, mortalidade e eternidade. Quando Castor morre em uma batalha, Pólux, tomado pela dor, pede a Zeus que o permita compartilhar da sua imortalidade com o irmão. Como resposta, Zeus responde não exatamente do jeito que ele queria, coloca os dois no céu, eternizados na constelação de Gêmeos, e permite que eles alternem a sua presença física entre o Olimpo, o lugar da imortalidade, e Hades, o reino dos mortos, sem, no entanto, ficarem juntos, eles só se encontram nessa passagem de um mundo para o outro. Esse mito, que é muito mais complexo, né, que eu fiz um brevíssimo resumo, ele nos convida a refletir sobre essa necessidade de transitar entre as polaridades e unir aparentes opostos, construir pontes, encontrar o caminho do meio. O arquétipo de Gêmeos como mensageiro é aquele que vive entre as dimensões, que estabelece essa conexão entre mundos, conecta o céu, a terra, a matéria, o espírito, o corpo e a alma, os vivos e os mortos, a razão e a emoção, o concreto e o abstrato, o aqui e o ali, o agora e o depois, o consciente e o inconsciente. Ele representa a nossa própria condição humana, dividida entre o que é eterno, o que é efêmero, e traz uma série de chaves para a gente compreender a dualidade que perpassa a nossa existência terrena. E essa complementaridade entre os opostos, onde um não existe sem o outro, né? O quente precisa do frio, o dia da noite, o claro do escuro, a luz da sombra, o nascimento da morte.
os arquétipos da jornada do herói, Gêmeos é aquela criança curiosa que pergunta, mas que também procura por informações, que observa e que está sedenta por aprender. É o jornalista investigativo que busca cavucar ali os vários lados de uma mesma questão. E o contador de histórias, que une pessoas à sua volta, em volta de uma fogueira, para compartilhar experiências e conhecimentos. Essas são algumas das características e das simbologias da luz de Gêmeos, né? Quando essa força se encontra em equilíbrio no seu campo harmônico. Ela também nos fala de criatividade e de versatilidade, de nos permitir desenvolver múltiplas habilidades e exercer vários talentos. Com uma inteligência rápida, facilidade de comunicação e habilidade com as palavras, esse é o signo por excelência que nos convida a aprender de múltiplas formas e também a ensinar. É levar a vida com mais leveza, com bom humor, rir das coisas, dos desafios que se apresentam e, principalmente, rir da gente mesmo. A energia geminiana é famosa por conseguir proezas, pela capacidade de enxergar soluções onde antes a gente não via resposta, justamente por essa multiplicidade de perspectivas. Então, alguns termos, né, que se ajustam aí em analogia a ela é saber dar nó em pingo d'água, ter habilidade de se desenrolar e de desenrolar situações problemáticas que podem ter ficado embaraçadas ali durante muito tempo e, enfim, de descascar com facilidade qualquer abacaxi. Também a energia por excelência que nos fala sobre a questão de construir pontes que conectam lugares que até então pareciam inconciliáveis. É uma força também que traz um poder de mediação e de negociação. E como tudo que tem luz também tem sombra, Gêmeos tem algumas características que, em desequilíbrio, podem não ser tão positivas. O excesso de leveza, por exemplo, pode virar leviandade. A gente tem que lembrar que tem coisa que é séria, que não dá para brincar. Um dos termos que se usa para se referir a pessoas que podem ter energia geminiana em desequilíbrio é a tal da síndrome de Peter Pan. Tem que saber rir, tem que saber brincar, mas também tem que saber amadurecer e assumir responsabilidades. Essa força que traz ousadia, vontade de querer voar cada vez mais alto, também em desequilíbrio ela pode gerar imprudência ou inconsequência, brincar com o perigo e correr riscos desnecessários. A riqueza de opções e de possibilidades também pode gerar dúvidas, ansiedade mental, indecisão, dispersão, dificuldade de fazer escolhas e de estabelecer metas, ou uma falta de comprometimento, escorregar para um lado, escorregar para outro, sair pela tangente e evitar encarar de frente determinadas questões. A fala, ela também pode se tornar excessiva, tagarela demais, pode se transformar em fofoca, em ruídos na comunicação e até em fake news, né, que é se propagar em verdades. Então é importante saber a hora de falar, mas também a hora de calar. E esse supercampo de energia mental pode levar a um excesso de racionalização e uma fuga de questões emocionais. A energia geminiana também, com as suas duas caras, pode ser usada para manipular, para confundir, para enganar. A malandragem ela está presente na narrativa mitológica de Gêmeos e Mercúrio de várias formas. E a gente tem que estar atento também, não só para as mentiras que a gente fala para os outros, ou que a gente escuta, né, dos outros, mas as mentiras que às vezes a gente conta para a gente mesmo. Um segredo, uma dica para equilibrar a energia de Gêmeos em desarmonia está no seu signo oposto e complementar, que é Sagitário. Juntos, Gêmeos e Sagitário formam o eixo do conhecimento. Quando o Sol ilumina Gêmeos, ele coloca luz na nossa relação com a mente, com a comunicação, com as trocas. E Sagitário traz a busca de sentido nisso tudo, essa visão mais ampla de sabedoria, de saber apontar a flecha para o alto e perseguir
um objetivo com desenvoltura, com força, com destreza, com habilidade. Então, o Sagitário traz para Gêmeos essa visão elevada, com sabedoria e com propósito. Gêmeos, digamos assim, coleta os pedaços do quebra-cabeça, mas é Sagitário que vai montar o quadro completo. E quando essa energia está direcionada para o coletivo, né, para gerar coisas que beneficiem não só a gente mesmo, mas também o nosso planeta e as pessoas à nossa volta, isso ganha ainda mais força. Então, o desafio desse eixo Gêmeos e Sagitário está em equilibrar informação e conhecimento, o falar, o escutar, o perguntar e o compreender, a curiosidade imediata com essa busca por um sentido maior. Tem alguns personagens famosos, assim, que incorporam essas características geminianas. Um exemplo é o Jack Sparrow, do Piratas do Caribe, né, interpretado aí por Johnny Depp, o Johnny Depp, que é geminiano também, diga-se de passagem, e que faz esse estereótipo, né, da inteligência sagaz ali, da esperteza, mas também da malandragem, e que se vira ali e consegue sair de tudo quanto é enrascada. Aqui no Brasil, a gente tem o famoso, para alguns, né, depende da geração aí, Zé Carioca, que também, né, traz várias dessas características, o malandro brasileiro favorito. E tem algumas personalidades, assim, também, né, da vida real. Eu não conheço ninguém, nem nunca ouvi falar, né, mais hábil para sair de enrascadas do que o Shackleton, que fez a incrível viagem do Endurance, né, para o Polo Sul, e entre outras, assim, eu estou lendo um livro sobre a biografia dele, e também as lições de liderança, né, que contrastando com outros pioneiros aí da sua época, ele era tido como uma pessoa que, mesmo nas situações mais complicadas, sabia manter a calma e sabia liderar a sua equipe, assim, sem muita hierarquia, mas com muito bom humor sempre. E é impressionante, assim, o que ele conseguiu fazer e o que ele conseguiu sobreviver e ajudar outras pessoas a sobreviverem nas situações mais improváveis possíveis, assim. Vale a pena conhecer um pouco da vida e das histórias dessa personalidade que nos ensina, assim, várias coisas para a vida mesmo, assim, muito bom. Eu adoro, assim, eu já li vários livros sobre ele, tô lendo mais um agora. E em termos de multiplicidade de personalidades, assim, uma pessoa também, né, que eu pude conhecer um pouquinho da história, num curso de teatro que eu fiz um tempo atrás, que a gente interpretou poemas de Fernando Pessoa, que seria mais adequado falar Fernando Pessoas. Ele foi um mestre dos heteronômios. Ele não só criava um pseudônimo para escrever algumas obras, como criava outros escritores que tinham data de nascimento, história de vida, profissões, experiências e tinham diferentes origens, e ele até fazia um mapa astral dessas personalidades que ele criava, assim, é super interessante também a história de Fernando Pessoas. E como Gêmeos está relacionado com essa habilidade, né, do escrever e do falar, no corpo humano, ele está relacionado com a região do ombro, das mãos e também do sistema respiratório, né, sendo um signo de ar, e com a parte do cérebro, né, sendo uma energia mental, mas tudo aquilo que nos ajuda a nos comunicar, né, a manter essa comunicação viva e que permite a interação e a circulação. E diante de tudo isso, né, que é só uma breve introdução a um universo de conhecimentos, a gente tem algumas práticas aí recomendadas para esse portal da temporada geminiana. Uma das mais importantes é a gente exercitar a nossa flexibilidade. Não dá para ter multiplicidade sem ter flexibilidade. E tanto a flexibilidade do nosso corpo como a flexibilidade da nossa mente. Então, práticas de yoga, de meditação, de alongamento são muito indicadas, né? Não só para esse período, mas para a vida toda. Mas como esse é o período de iniciar coisas novas para quem ainda não pratica, é uma boa oportunidade, assim, de começar e se aproximar desse universo. Eu tenho a honra aqui de ter um filho, né, que é professor de yoga, que trabalha também com meditação, e ele está com um grupo aí de meditações e aulas diárias que a gente está acompanhando. Quem quiser conhecer mais, dá um alôzinho aqui que eu coloco em contato também.
E também aprender a trabalhar mais esse poder da nossa respiração, né. Todo mundo respira, senão a gente não estaria vivo, mas a gente muitas vezes no dia a dia não respira tanto quanto deveria ou da forma como deveria. A respiração ela abre, assim, um universo de possibilidades, inclusive de expansão de consciência, né, com as práticas de renascimento, de breathwork, que são muito, muito interessantes, assim, muito saudáveis também. Então praticar exercícios de respiração nessa temporada e na vida é sempre muito bom. E como o signo de Gêmeos traz essa relação com a música, com o som, com os instrumentos musicais, com essa propagação, né, das melodias, é muito indicada, né, para iniciar ou para aprimorar a prática de tocar instrumentos musicais, para quem ainda não toca, né, começar e também ouvir, né, música que tem tanta coisa linda aí feita por esse mundo que a gente parar e simplesmente ouvir coisas de boa qualidade faz muito bem. E como esse período favorece a expressão do nosso mundo interior e essa conexão, né, com as emoções e com os sentimentos, ela é muito propícia também para práticas terapêuticas que envolvem a fala e também terapêuticas que envolvem a escrita, né? Tem algumas ferramentas assim de trabalho guiado assim muito interessantes com relação a isso. E a energia geminiana também nos convida a explorar o nosso entorno mais próximo e socializar com aqueles que estão perto de nós, conhecer os nossos vizinhos quando a gente ainda não conhece, criar algum motivo para encontrar com eles, também conhecer às vezes coisas na nossa própria cidade, né? A gente às vezes viaja para longe para conhecer algumas coisas e não vai em lugares que tem no na nossa própria cidade ou nas cidades próximas de onde a gente mora. Lembrar também que aqui no Brasil a gente está nesse período na temporada das trilhas e das montanhas, então é um período muito propício para a gente conhecer lugares novos, fazer caminhadas na natureza, se aventurar um pouquinho e explorar novos horizontes, tanto interiores como exteriores. O período também nos convida a fazer viagens mais curtas ou mais longas. Eu voltei há pouco de uma viagem para Guatemala, onde eu tive oportunidade, ou melhor, eu criei a oportunidade, né, de conhecer um pouco da América Central, que eu ainda não conhecia, e um novo país, uma nova cultura, novas comidas, novas paisagens, assim, foi muito legal. E em breve vou contar um pouco mais sobre essa experiência e também apresentar alguns lugares e algumas coisas que eu conheci por lá. Além de uma experiência breve, porém intensa, de imersão na cultura maia, pude conhecer alguns lugares sagrados, como vulcões e também um lago cheio de histórias que tem por lá e que estão associados a fenômenos que também são considerados sagrados. Se quiser que eu conte mais um pouquinho sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar bem feliz de contar. Lá tem um vulcão ativo, incrível, chegar perto, sentir a terra tremer e ver, né, essa potência da natureza. E no Lago Atitlã tem um tipo de vento que acontece em alguns lugares, em determinado período do dia, que ele tem até nome próprio, assim, ele é considerado um fenômeno não só físico, mas também espiritual. E viajar é uma ótima oportunidade da gente também se lançar em novas experiências, figurativamente e também literalmente, né? No meu caso, eu celebrei meu aniversário fazendo um voo de parapente sobre esse lago que eu nunca tinha feito, alinhada aí com essa energia dos ventos geminianas. Era uma coisa que eu sonhava em fazer já há algum tempo, me presenteei com essa oportunidade. E também alinhado com a energia geminiana, né, a oportunidade de conhecer outras espiritualidades diferentes daquelas que a gente está acostumado, ou até daquelas que a gente tem aqui no nosso país, né, tradições de outros povos que trazem ensinamentos assim incríveis. Eu pude participar de uma cerimônia do fogo maia lá na Guatemala, foi muito bom, assim, muito especial. Essas experiências e essa energia geminiana também nos convida a conhecer melhor as culturas que fazem parte do nosso país, do nosso estado, da nossa região e cuidar dos povos que cuidam da natureza, né, que cuidam da terra, que garantem a sustentabilidade. A gente está aí nesse período com vários direitos dos povos e comunidades tradicionais ameaçados e também com a questão ambiental assim passando por muito debate, né, com
com o PL da devastação, que muda regras do licenciamento ambiental, a discussão sobre o marco temporal, no reconhecimento de terras indígenas. Então, são temas muito importantes que estão em evidência aí no Brasil nesse momento e que Gêmeos convida também a essa articulação coletiva para unir as forças, né, para protestar contra mudanças que prejudicam a nossa coletividade, exercendo o nosso poder de fala e de escrita também, né? Colocar a boca no trombone aí para fazer um movimento nessa direção. Gêmeos traz essa essência da gente resgatar a alegria e o prazer de viver e fazer as coisas junto com outras pessoas, de confiar na vida, de lutar pelos nossos ideais de forma coletiva, de colocar as nossas ideias, os nossos projetos no mundo e de exercitar os nossos talentos, aprendendo coisas novas a cada dia. Bom, e honrando essa energia geminiana, então, eu vou ousar terminar esse vídeo aqui tocando para vocês um trecho de uma música que eu adoro e que fala de coisas que têm a ver com o que foi trabalhado aqui no vídeo até o momento. Eu sou aprendiz de ukulele, mas vamos lá, experimentando coisas novas. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se completam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno, o que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo seu direito, só alegrias e belezas vão brotar. Uma linda, iluminada e colorida temporada de Gêmeos para todos nós. E até a próxima.